No vídeo de hoje eu vou falar sobre a progressão da escoliose. E a ideia desse vídeo veio justamente de um comentário que foi deixado aqui no canal pela Ana Mille, que quer saber o porquê que a escoliose continua aumentando ao longo do tempo. E para explicar sobre essa progressão da escoliose, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a biomecânica da escoliose associada a um ciclo de progressão. Então, sem perder tempo, vamos direto ao que interessa. Tudo começa com uma leve curvatura, ou seja, uma curvatura inicial. Mas quando eu tenho algum tipo de curvatura, seja ela grande ou pequena, eu vou ter concavidade e convexidade. E o que eu preciso saber sobre essas duas características de uma curva, concavidade e convexidade? A concavidade, ela sempre vai ser mais sobrecarregada pelas cargas que incidem sobre a coluna, ou seja, eu tenho uma assimetria de cargas, onde a concavidade recebe mais carga e a convexidade recebe menos carga. E ao receber essas cargas, existe uma estrutura ali na coluna que ainda é mais sobrecarregada, que é a vértebra apical, que nada mais é do que o ápice da curvatura, ou a vértebra mais afastada da linha média do corpo. Então essa vértebra está recebendo muita carga. E aí, ao receber muita carga, durante ainda a infância e a adolescência, essa vértebra ela não é muito rígida. Por quê? Se eu estou em fase de crescimento, esses ossos ainda estão em formação, esses ossos ainda são maleáveis. E o fato desse osso ainda estar em formação, esse osso ser maleável, faz com que essa vértebra seja mais passível de deformação. Então, uma carga constante sobre uma estrutura, ao longo do tempo, leva a uma deformação dessa estrutura, principalmente durante a fase de crescimento. E mais uma relação aqui com a fase de crescimento. Eu tenho uma carga maior na concavidade. Essa concavidade ela acaba sendo inibida durante o crescimento, enquanto a convexidade acaba sendo estimulada, o que causa um crescimento assimétrico, ou seja, o lado da convexidade acaba se desenvolvendo mais do que o lado da concavidade. Agora vamos associar isso tudo. Assimetria de cargas, deformação estrutural, um lado da convexidade sendo mais estimulado do que o lado da concavidade que está sendo inibido. Isso tudo vai fazer com que aquela curvatura inicial aumente ainda mais. E com o aumento dessa curvatura, eu vou ter um aumento da assimetria de cargas que vai fazer com que esse ciclo todo vá se repetindo indiscriminadamente e, em muitos casos, ainda na vida adulta. Então, o que a gente tem que fazer? Causar uma alteração nessa história natural da escoliose, que é essencialmente progressiva. A gente faz isso através dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose e também do uso da órtese. Então aqui eu respondi o porquê que a escoliose ela continua piorando ao longo do tempo durante a infância e a adolescência. Agora vamos falar um pouco dessa progressão na idade adulta. A progressão na idade adulta vai ocorrer principalmente em pessoas que ao atingir a idade adulta já tinham pelo menos 30 graus de ângulo de cobre. Isso é o que está relatado na literatura científica. Abaixo desses 30 graus ainda não tem nenhum estudo mostrando a progressão da escoliose no adulto. Então estou passando para você aqui o que está na literatura científica. E por que isso acontece? Bom, eu continuo tendo as cargas incidentes ali sobre a coluna e isso pode fazer com que a escoliose continue a progredir continuamente. Mas essa progressão ela pode estar mais relacionada agora com a degeneração das estruturas. Por isso que normalmente, tá, na maioria dos casos, essa escoliose ela vai vir a progredir tardiamente, devido à própria degeneração natural do envelhecimento, principalmente a degeneração discal, ou seja, as discopatias, que vão favorecer essa progressão na idade adulta. Mas tem um outro fator aqui que é muito importante na idade adulta, que é o plano sagital, ou seja, o perfil da coluna. Quando eu olho uma pessoa de lado, a curvatura, quer dizer, a coluna ela possui curvaturas. E no adulto costuma ocorrer muito uma coisa chamada de flat back lombar, ou seja, a lordose lombar ela torna-se reduzida.
Com a redução dessa lordose lombar, a carga que incide sobre aquela região aumenta muito, o que favorece a degeneração estrutural, principalmente do disco intervertebral. Com a degeneração desse disco, a gente perde espaço, ganha-se redução de estabilidade, e isso tudo vai desencadear numa compensação na cifose torácica. E isso vai levar a uma perda do centro de gravidade, na realidade uma alteração do centro de gravidade. E todos esses fatores em conjunto favorecem a progressão da escoliose na idade adulta. Porém, essa progressão ela só vai ocorrer, conforme eu disse, a partir dos 30 graus de ângulo de Cobb, e ela é diretamente proporcional à gravidade, ou seja, quanto maior for o ângulo de Cobb, maior a chance de progressão, porém é apenas uma chance de progressão, não quer dizer que vá progredir. E essa progressão também ocorre de forma distinta da infância e da adolescência, porque na infância e na adolescência, devido ao próprio fator crescimento estatural, isso faz com que haja uma progressão muito maior da escoliose, devido a tudo aquilo que eu expliquei, da deformação e principalmente nesse caso, da estimulação do crescimento na convexidade e da inibição do crescimento na concavidade. No adulto, como nós não temos mais o fator crescimento estatural, esse crescimento, essa progressão da escoliose, costuma ocorrer entre meio e 1 grau por ano. Por isso é muito importante, se você é adulto e tem escoliose, mesmo que você não queira realizar o tratamento conservador, eu recomendo que você busque continuamente, frequentemente, o acompanhamento de um profissional capacitado em escoliose. Isso para poder lhe fazer uma análise sua constantemente e você não ser pego de surpresa, sendo necessário realizar, às vezes, de imediato, uma cirurgia corretiva. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido para você. Se você gostou, deixa aquele like. E se quiser receber mais conteúdos como esse, é muito fácil. É só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você ser sempre comunicado quando eu postar um novo vídeo. Eu vejo você na próxima e tchau!